Podemos. Alô, som. Muito bem. Estamos nos preparando para a segunda etapa e vamos começar. Você não consegue focalizar isso aqui não, né, Eliezer? Consegue? Então vou lhe pedir essa gentileza enquanto o pessoal vai chegando ali. Bom, na verdade não adianta ir falando porque ele não abriu ainda, né? Já abriu? Então já abriu, vou falar assim. Certo? Nós vamos então começar a nossa segunda sessão e como tem a ver inclusive com o que a gente vai falar, eu queria aproveitar, se me permitem. Bom, se não permitir, eu já vou ter falado quando eu falar, então aí já vou ter feito. Eu queria apresentar para vocês um pouquinho do material que a gente tem, que pode ajudar você nisso que nós estamos discutindo aqui, porque nós vamos discutir agora, a gente falou de Paulo como sendo uma pessoa que em 3 anos ensinou todo o Conselho de Deus, falamos que isso tem a ver com planejamento, isso tem a ver com preparação, com metodologia, e a gente quer oferecer para vocês algumas coisas a respeito disso. Eu vou falar para você que está aqui presente, e aí você já pode levar, inclusive sem frete, porque o frete fui eu mesmo que trouxe, mas para quem está online, você pode acessar a nossa página no Facebook, embora que ali está só o Instagram, mas você pode ir no Instituto Alvo no Facebook ou institutoalvo.com.br, loja virtual, você vai encontrar esse material aqui. Eu quero falar rapidamente do que se trata esse material. Como resolver seu maior problema? É um material para evangelismo, que você pode dar de presente para uma pessoa. Tem a mensagem do Evangelho aqui completa, com mais de 80 citações de versículos e tal. Você pode presentear a pessoa que você está evangelizando ou que está visitando a igreja, alguma coisa assim. Para quem faz aula de inglês ou para quem tem contatos que interessem por isso, esse livro foi traduzido para o inglês, então você tem também uma versão em inglês ali, se você quiser dar de presente para alguém, você quer dar para o seu professor de inglês ou para o seu aluno de inglês, você também pode pensar nesse aspecto. Esse aqui, Fazendo Discípulos, é um programa para acompanhamento individual. São 18 lições que você tem uma parte de ministração mesmo, de ensino, e uma parte para a pessoa fazer durante a semana. E a proposta é que você acompanhe a pessoa durante pelo menos 1 ano. Não só novos convertidos, pessoas que nunca foram acompanhadas, que não são maduras ainda. Você pode utilizar esse material Fazendo Discípulos. E esse aqui é o último que a gente lançou, chama-se Bíblia Simples. É uma maneira prática de ler e estudar a Bíblia. Por que ler a Bíblia inteira? A importância disso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. São 12 lições, isso aqui é legal para fazer com grupos de jovens, com um grupo de senhoras, na escola bíblica dominical. Você vai ter algumas informações aqui sobre como é que o cânon da Bíblia foi composto. Você vai ter algumas dicas para estudo pessoal. Você vai ter aqui regras básicas de interpretação, como é que você estuda uma parábola, como é que você estuda um livro inteiro. Você pode fazer isso aqui durante talvez 2, 3 meses com a igreja. E você pode também usar para o seu estudo pessoal. Para quem está na internet aí, tem um pacote aí com desconto, se não me engano, de 15%, se você comprar 6 livros de cada, junto, né, no pacote, para você usar para evangelismo, discipulado e ensino. Então, se você está online aí, entra lá no site, ligue já e faça o seu pedido. Se você está aqui e quiser levar, você pode comprar, eu esqueci de falar isso, você pode comprar inclusive com um cartão de débito ou crédito, se você quiser. Quando as igrejas compram acima de 10 unidades do mesmo livro, tem 20% de desconto. Então, você pode procurar esse material aí. Também nós temos aqui o material que é um currículo da Bíblia inteira, livro por livro, em ordem cronológica, é um kit como esse aqui, são 16 fascículos, como se fosse uma revista de escola bíblica, alguma coisa assim. Cada revista tem 12 lições, vou falar de novo, cada revista tem 12 lições, é o único em língua portuguesa que tem esta sequência em ordem cronológica. Então, por exemplo, quando nós vamos estudar os reis e crônicas, a gente estuda os profetas da época de cada rei. Então você vai tendo uma ideia mais adequada da sequência da história. Quando nós vamos estudar, por exemplo, os evangelhos, a gente não estuda Marcos, depois Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente estuda os 4 na ordem da vida e do ministério de Jesus. Então, tudo que está no primeiro ano, tudo que está no segundo ano e assim por diante até a morte e ressurreição. Então, é um currículo que se você adotar, por exemplo, para a sua igreja, você vai ter um currículo para pelo menos 4 ou 5 anos
tendo uma lição diferente a cada domingo. Durante 5 anos você vai expor a Bíblia toda para a sua igreja, de uma forma dinâmica. As aulas já estão quase que montadas aí para você, você tem recurso aí suficiente para dar uma aula de 1 hora tranquilo. Então, se você quiser adquirir o kit, ele custa R$140. Se você quiser, depois a igreja não precisa adquirir tudo de uma vez. Ela pode ir comprando revista por revista, também com 20% de desconto, e você pode então assim utilizar esse material. Então, eu peço desculpas aí, peço vênia pelo momento Malafaia aqui do nosso programa, mas já está então explicado aí como é que funciona, tá bom? Você não vai perder sua salvação se você não comprar os livros, mas eu vou deixar de ter minha escoliose para não ter que levar a caixa para casa. Então, está tudo aí. Por favor, me lembrem à noite, se for possível, é que eu sempre esqueço. A turma que chega à noite não sabe do que nós estamos falando aqui, então eles nem sabem o que é esse material aí. Como nós estamos na proposta aqui da semana de graça receber, de graça dar, às vezes o cara pensa que pode levar de graça. Fala para eles assim, ó, esse pedaço aqui não é de graça, beleza? Tem que pagar aí o devido valor da gráfica lá. Quero também dizer o seguinte, nós estamos fazendo, e a propósito disso que nós estamos falando aqui nesta parte da questão de ensino, nós estamos oferecendo aqui em Piracicaba, na nossa sede, agora o Instituto Alvo tem uma sede em Piracicaba, é pequenininha, mas tem lá, e nós oferecemos alguns treinamentos todos os meses. Agora em abril, maio e junho, nós vamos oferecer um módulo para coordenadores de escola bíblica, líderes de grupo pequeno, ou para igrejas que querem organizar o seu ensino bíblico. São 3 meses de curso, um em abril, outro em maio, outro em junho. E as igrejas que mandarem pelo menos 10 alunos, nós vamos disponibilizar 6 horas de uma assessoria de planejamento. Nós vamos sentar com você e vamos ajudar você a planejar o seu ensino para os próximos 4 ou 5 anos da sua igreja. Então, se você tiver interesse de vir, mesmo que seja de longe, nada que 1 hora de voo não chega aqui, viu, Neemias? Ele chega aqui, ó, tem um voo direto de Juiz de Fora aí, você pode trazer a sua turma aqui e ficar o dia todo aqui. Se você fala assim, não, mas é muito complicado vir aqui, a gente quer levar esse módulo lá para a nossa cidade. Podemos fazer isso também, aliás, é isso que eu faço na vida hoje, eu tenho o dia e a hora que você quiser, é só falar e a gente conversa e pode levar esse módulo para as igrejas da sua região. Então, são 3 meses de curso, a gente vai uma vez por mês e oferece os cursos de um dia inteiro, e quando terminar ali, você vai treinar seus professores, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que... Tem muito professor na sua igreja que talvez seja bom professor, conheça a Bíblia, mas nunca aprendeu a montar uma aula, por exemplo, não sabe montar aula. E aí ele vai comunicar, a coisa fica meio confusa. Então, como a gente pode fazer isso? A gente pode ajudar você nesse aspecto aí, ok? Então, é isso que a gente faz. Se você está focando lá, Eliezer, conseguiu focar? Então, se você que está também pela internet quiser acesso a qualquer informação do que a gente está falando aqui, inclusive os slides dos nossos estudos, ali estão meus contatos. Se você mandar o WhatsApp, eu te devolvo pelo WhatsApp mesmo, na hora, o PDF, inclusive com os slides. Tem ali também o Instagram e o meu pessoal e o do Alvo. Tá bom? Todo mundo que tinha que voltar já voltou. Vamos em frente. Eu vou retomar com a pergunta que a nossa irmã fez a respeito de cultura. Agora, não está saindo lá, né? Está saindo? Não, o meu, mas o das pessoas não está. Das pessoas. Esse não está. Então, eu vou repetir a pergunta até para a irmã confirmar se eu entendi a sua pergunta. No final da aula, a nossa irmã Leda perguntou se essa questão, quando eu falei que Paulo conhecia a cultura das pessoas que ele estava ensinando, a irmã Leda disse assim, não, mas esse negócio de conhecer a cultura é importante só se você vai para um outro lugar, né? Você muda de país, você muda de cidade, de estado, aí você precisa conhecer essa nova cultura. Onde a gente está, a gente já conhece a cultura, é isso mais ou menos, né? Aqui a gente já conhece. Bom, isso é verdade, talvez até um certo aspecto. É claro que quando a gente vai para um outro lugar, para um outro país, os irmãos que estão indo, por exemplo, servir a Deus lá na Europa, eles vão ter que se acostumar com uma série de coisas, vão ter que aprender língua, vão ter que aprender cultura, vão ter que aprender uma opção de coisas. Então, isso demanda uma adaptação, ok, isso é verdade. Mas quando a gente fala de conhecer a cultura, não estou falando apenas de conhecer os costumes, né, mas o jeito de pensar. E a cultura é uma coisa que ela não é estanque, quer dizer, ela não é sempre do mesmo jeito. O mundo vai mudando e as pessoas vão assumindo outros valores, outra forma de pensar, outra maneira de ver a vida. O que eu estava sugerindo, e o que eu creio que a gente precisa saber entender,
como pessoas que estão tentando alcançar as pessoas que estão inseridas numa cultura, nós precisamos começar a ficar, como dizem os jovens aí, antenados no que está acontecendo, para que a gente possa entender o que é que as pessoas pensam. Não é que nós precisamos dar resposta ao que eles pensam. A resposta que nós temos que dar é o Evangelho. O Evangelho ele é transcultural, ele é atemporal, o Evangelho é o mesmo Evangelho que Paulo pregava, arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo, é o mesmo Evangelho que a gente prega hoje. Só que é óbvio que quando Paulo ia falar com os gregos, da época dele, a abordagem que ele tinha que fazer, por causa do que aqueles gregos pensavam, a forma como eles viviam, o contexto que eles estavam inseridos, seria muito diferente do que nós vamos encontrar hoje numa pessoa que mora aqui em Campinas, em 2019, que tem uma outra cabeça. E a gente precisa entender isso. Às vezes a gente não entende isso. Por que às vezes a gente não entende? Porque às vezes a igreja, ela se fecha num gueto, e assim, a gente acha que só está nós no mundo. A gente entra lá, faz um culto só para nós, que só nós entendemos o que a gente fala, às vezes nem nós entendemos. A gente canta coisas, a gente fala coisas, a gente repete coisas que às vezes nem para nós não faz sentido, e a gente se esquece que uma pessoa chega de fora, mesmo que mora aqui em Campinas, ou que seja um vizinho nosso, a pessoa chega, ela não está acostumada com essa coisa, e a gente não se coloca nos sapatos deles, né? A gente não entra, a gente não consegue ter a perspectiva de um visitante, especialmente nós. Eu não sei quantos de vocês aqui se converteram quando crianças. Quem aqui se converteu ainda criança? Então vocês vão entender ainda, nós vamos ter mais dificuldade do que os outros para entender isso. A perspectiva do visitante numa igreja, por exemplo, a gente não tem mais, porque a gente nunca foi visitante. Eu vou à igreja desde que eu sou criança. Então, para mim, tem algumas coisas que são o mais normal possível. Mas para uma pessoa que entra pela primeira vez num lugar, é um negócio que a pessoa fala assim, nossa, mas que coisa estranha isso. Né? Então, esse é o aspecto que estou falando, que a gente tem que conhecer o contexto das pessoas, o lugar onde eles estão. Né? Mas, nesse aspecto. Então, não é só quando você vai para uma experiência transcultural, quer dizer, para um outro país. Nós vamos conhecer a cultura das pessoas que estão à nossa volta, né? Para poder alcançá-los com o Evangelho. Vou dar um exemplo bem mais próximo de nós. Se você acha que você vai conseguir alcançar o coração dos adolescentes da sua igreja, pregando para eles do mesmo jeito que a gente prega aqui para vocês que são adultos, você está enganado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, e espero que você entenda o que eu vou dizer. Não é nenhuma crítica, nenhum juízo de valor, estou apenas tentando exemplificar. Ontem nós estivemos aqui, todos nós estivemos aqui, e ouvimos a ministração do Jim Myers. Excelente, biblicamente saudável, profundo, a gente refletiu sobre algumas coisas e tal. Mas você há de convir que se a minha filha de 17 anos estivesse aqui, ela não ia sair daqui com a mesma impressão que eu saí. Porque eu vim aqui sabendo que era mais ou menos assim, que é o estilo dele, que eu estou interessado, no meu caso, mais no que ele está para falar do que no estilo dele e tal. Mas um adolescente não processa as coisas desse jeito. Então, se você fizer um trabalho com adolescente toda semana, do jeito que nós fizemos ontem aqui, depois de uma semana só fica você. Porque você não vai conseguir comunicar com eles. É isso aí que eu estou querendo dizer. Veja, entendeu o que eu quis dizer? Eu não estou falando que foi mal feito, que foi excelente, todos nós nos alimentamos aqui, mas para nós. Isso faz sentido para nós. Eu fui esses dias assistir uma reunião dos adolescentes, eu fui falar na reunião dos adolescentes da nossa igreja. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais isso. Porque assim, tudo que tinha lá não era para mim. Eu falei, não quero, quando que eu posso ir embora? Mas assim, para eles estava ótimo. Aí que eu pensei o seguinte, e quando eles vêm nas reuniões que eu faço? Eles devem pensar a mesma coisa, que hora que eu posso ir embora? Não é porque eles não querem saber nada de Deus, é porque eles têm uma interpretação e uma percepção da vida que é diferente da nossa. Entende? É isso aí que eu estou falando, de a gente conhecer a cultura. Isso. Naquele ritmo. Exato, é isso. Aham. Sim, já entrou, né? Então é nesse aspecto. Sim. Deu para entender, irmã? Entendeu? Nesse aspecto, assim, eu acho, eu visto alguns casos em que a própria família cristã, certo, demora a integrar seus
capacidade de absorver. Sim, não, tem vários fatores que vão afetar a absorção, o interesse, etc., né? Mas, especificamente nesse caso, a gente está falando só da metodologia, né? Existem outros fatores, mas o que a gente está querendo dizer é assim, existem circunstâncias que a gente precisa considerar na hora de ensinar o Conselho de Deus, porque o Conselho de Deus é para todo homem. Colossenses 1 fala que ele tinha que ensinar Cristo a todo homem inclui criança, adolescente, jovem, né? O ensino bíblico não é só para nós que temos 50 anos para cima, o ensino bíblico é para todo mundo, né? E Jesus Cristo, Marcos capítulo 3 talvez, tem um texto que fala assim, que Jesus ensinava a cada um conforme a sua capacidade, o que me dá a impressão de que ele sabia adequar a sua linguagem, o seu discurso a cada tipo de pessoa, né? A Helene está falando que nessa idade... Haver uma parceria dos pais e da igreja para conseguir atingir os nossos filhos. Você tem toda a razão. E nós já estamos discutindo, ao falar sobre isso, alguma coisa que estou propondo aqui. Porque eu estou falando aqui estou fazendo essa pergunta aqui, que ações nós poderíamos pensar para adaptar a necessidade de ensinar, que nós temos, a todos com a rotina do mundo atual. Ensinar a todos. Todos incluem as crianças. Então, o que a gente pode pensar, se é que a gente deve pensar, para que a gente consiga atingir todas as pessoas da nossa comunidade com o Conselho de Deus. Porque foi o desafio que Paulo está nos lançando ali, por aquilo que ele falou. Eu quero voltar a insistir na questão de tempo. Por quê? Um dos pilares de um planejamento de educação, seja na igreja ou fora, mas num planejamento de educação, é currículo. Currículo envolve tempo, envolve conteúdo, envolve processo. Nós temos uma ideia que precisa ser, no mínimo, questionada, de que a igreja não precisa fazer nenhum tipo de planejamento a respeito de nada, porque o Espírito Santo faz tudo. Então, na área do ensino, o que a gente faz? Muita igreja faz isso. Eu contratei uma pesquisa, há uns 2 anos atrás, no Brasil inteiro. Nós contratei um instituto de pesquisa para ver como é que estava o ensino nas igrejas no Brasil, de tudo quanto é tipo de igreja que você imaginar. Nós descobrimos que 48% das igrejas não têm um currículo, ou seja, não sabe o que vai ser ensinado depois da próxima revista, quando tem uma revista. Normalmente, as igrejas fazem assim, acabou um assunto, o próximo professor escolhe qual vai ser o próximo assunto e vai. Aí acaba, o outro vai e assim vai. Não tem uma sequência planejada do que vai ser ensinado. Quando muito nas classes das crianças e adolescentes há alguma coisa, porque eles vão lá, pegam, por exemplo, o currículo da PEC e dão o currículo inteiro da PEC, ou alguma coisa desse tipo. Mas raramente existe uma integração entre o que se ensina para as crianças, para os adolescentes, para os jovens e para os adultos. Ninguém pensa nisso. Minha pergunta é, nós temos que fazer alguma coisa ou dá para ser assim mesmo? Porque, bom, vamos lá, nós já estamos discutindo, então nós já falamos sobre isso. Por exemplo, a Eliane falou que, olha, precisa haver uma parceria entre os pais e a igreja. Eu concordo. Por que eu concordo? Porque às vezes a gente pensa que a responsabilidade de ensinar a Bíblia para os nossos filhos é da igreja. Agora, eu sempre dizia assim, não é da igreja, é dos pais. Também não está certo. É da igreja também. Pega lá no Velho Testamento, quem é que tinha a responsabilidade de ensinar a lei para os filhos de Israel? Aqui alguém respondeu os levitas, aqui alguém respondeu os pais. Quem é que está certo? Os 2 tiraram 5, porque tem que somar os 2 para poder dar 10. Tanto os levitas tinham a responsabilidade de ensinar, tanto é que Deus distribuiu geograficamente as cidades dos levitas de uma maneira que uma cidade de um levita não ficava a mais de que 17 quilômetros de nenhuma cidade de Israel.
As cidades dos levitas, elas foram estrategicamente distribuídas pelo território para que toda a cidade de Israel ficasse próxima de um levita para ensinar a palavra. Aí é que tá vendo quando o cara está prestando atenção pelo menos um entendeu a minha metáfora. Os levitas ensinavam no atacado, eles saíam ensinando a Bíblia. Mas quem é que ensinava copo por copo? Deuteronômio 6, o Shema. Fale com seu filho andando pelo caminho, quando você se levantar, quando você sentar. De quem era a responsabilidade? Dos pais ou dos levitas? Dos pais e dos levitas. Tem várias razões para isso. Uma delas é que se o pai fosse um relapso, igual alguns pais de filhos de crentes hoje em dia, o levita ia lá e falava assim, o seu pai não foi sem vergonha, não fez a parte dele, mas eu vou fazer. Né? Mas a responsabilidade de um pai piedoso, aliás, não é responsabilidade apenas, é um privilégio também, ensinar os filhos, né, no caminho de Deus. Eu tive um privilégio de ter como professora, em todos os sentidos, a minha mãe. Né? Minha mãe me alfabetizou em casa, eu aprendi a ler e escrever em casa, usando a Bíblia de cartilha. Então, em vez de copiar a patanada, eu copiava o Senhor é meu pastor. Né? Então, ela me alfabetizou em casa. Sabe por que eu quis ser alfabetizado em casa? A minha mãe não aguentava mais, eu enchi tanta paciência dela, quando eu tinha 4 para 5 anos, porque a gente fazia culto doméstico todo dia, e cada dia era um de nós que lia. E tinha aquele encontro com Deus, não sei se alguém lembra, aquele encontro com Deus, lá da União Bíblica. Né? Então, cada um de casa lia o devocional daquele dia, e todo mundo lia pedaços dos versículos que estavam naquele dia. Eu não podia ler, porque eu não sabia ler. Mas eu ficava doido com isso, todo mundo lia, só eu que não. Eu fiquei enchendo a paciência da minha mãe, mas não está na hora de ir para a escola ainda. Com 4 anos e pouco, ela começou a me ensinar. É por isso que aos 6 anos eu já falava russo. Não, estou brincando. 4 para 5 anos eu já estava aprendendo a ler e a escrever, porque eu queria ler a Bíblia. Mas não é porque eu sou quase um arcanjo, de tanto interesse que eu tenho. É porque eu era estimulado a isso. Pela minha família, dentro de casa, em casa, na mesa do jantar e do almoço, que era isso que a gente mais ouvia em casa. Né? Então, esse negócio da parceria que ele fala, os pais precisam investir nisso. Agora, olha só, quando a gente vai falar, inclusive nesse curso que a gente vai dar aqui em Piracicaba, que você pode levar para a sua igreja, se você quiser, a gente fala sobre isso. Quando a gente fala de planejamento de ensino, a gente pensa já logo na escola bíblica dominical. Gente, ensino não é só a escola bíblica dominical. Aliás, a escola bíblica dominical, relativamente assim ao tempo da igreja existir, é uma coisa recente. Não precisa nem ter escola bíblica dominical na sua igreja. Nossa, esses dias tinha uma pessoa lá que estava quase tendo um infarto lá, porque a igreja dela não ia ter mais EBD, escola bíblica dominical. Onde já se viu isso? Mas peraí, por que não vai ter mais? Porque de domingo ninguém vem mais na igreja, agora imagina que vão passar para terça-feira. É só tirar o dominical e continuar. O que importa é seja escola bíblica. A escola bíblica dominical não é uma entidade bíblica. O que é o bíblico nesse caso? É o estudo bíblico, é o ensino. É verdade que muita gente, igrejas grandes, ou igrejas de cidades grandes, muitas delas estão suprimindo a escola dominical, porque às vezes a pessoa não consegue vir 2 vezes na igreja, mora a 30 quilômetros de distância e tal. Não tem problema que suprima a escola bíblica. O que tem problema é que você suprima o ensino bíblico. Se, por exemplo, na sua igreja, na sua realidade, no seu contexto, funciona melhor você ter estudo nas casas de terça-feira, faça de terça-feira. Só que planejamento de estudo bíblico, ou planejamento de ensino, tem que prever tudo isso. Qual é o contexto em que as pessoas vivem hoje? Não adianta você falar assim, porque antigamente as pessoas tinham mais interesse. Sim, pode até ser, mas também antigamente as pessoas tinham mais tempo. Isso é uma realidade, não adianta você querer brigar com isso. As pessoas têm menos tempo. Mas isso está errado, até pode estar errado, mas essa é a realidade. Para você mudar isso, você tem que ensinar. E para ensinar, você precisa conquistar a atenção das pessoas, pelo menos por 1 hora na semana, que seja, para você ensinar a Bíblia para eles. Qual é o melhor jeito? Então, começa em casa? Começa em casa. Então, nós temos que começar a ensinar os pais. Você já parou para pensar que muitos pais de crianças pequenas hoje em dia, eu não sei na sua igreja, mas eu estou falando da realidade que eu vejo lá. Muita gente que se converte na igreja hoje, em primeiro lugar, já não é mais aquela família tradicional que a sua foi. Grande parte das pessoas que se converte hoje, os filhos vêm para a igreja, são filhos de pais separados. As pessoas que se convertem estão no 2º, 3º casamento.
Tem gente que mora na mesma casa com um filho de 3 casamentos diferentes. Gente, essa é a realidade do nosso mundo. Se você só quiser pregar para pessoas que só tiveram um casamento, nunca pisaram na bola na vida, você vai ter muita dificuldade nos dias que a gente vive. Na hora que você vai planejar o ensino da igreja, você tem que levar isso em conta. Sabe por quê? Porque a maioria dos jovens da sua igreja e dos pais que têm criança na sua igreja, talvez não se converteram na classe dos cordeirinhos. Se converteram depois de 40, 50 anos, nunca leram a Bíblia na vida. O cara nunca pegou uma Bíblia na mão. Aí você fala assim, nós temos que ter uma parceria, você tem que ensinar a Bíblia para o seu filho. Fala, eu não sei nem para mim, nunca li. Então, é mais profundo do que dizer assim, se vire aí, negão, você tem que se virar, porque, não, é nossa função adaptar a necessidade que nós temos de ensinar todo mundo, por exemplo, com a rotina do mundo atual. Talvez você está falando assim, mas você está viajando agora. Paulo não fez nada disso. Claro, Paulo morou em Éfeso no ano 58. Nós estamos em Campinas, no Brasil, de 2019. Ele não precisava se preocupar com algumas coisas que você precisa se preocupar hoje. Mas o que era a principal preocupação dele no que diz respeito ao ensino? Depois de 3 anos, ele falou que ele ficou aqueles 3 anos preocupado com o quê? Ensinar todo o desígnio de Deus. Isso que nós precisamos fazer? É isso que nós precisamos fazer. Nós vamos fazer do mesmo jeito que Paulo fez? Claro que não, gente. Qual é a dúvida? Lógico que não. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Está entendendo que eu não estou dizendo que nós temos que ensinar o que as pessoas querem ouvir? Não é isso, não. Não estou falando isso. O que é que as pessoas precisam ouvir? Todo o conselho de Deus. Como nós vamos fazer isso? Aí que nós temos que discutir. Então, não tenha medo, você que é pastor, presbítero, ancião, bispo, seja lá que raio você é, não tenha medo de assumir o seguinte: eu preciso saber o que eu vou ensinar para a minha igreja nos próximos 4 ou 5 anos. Você tem que saber, meu caro. Não, mas é o Espírito Santo já falou para você o que ele tem que ensinar. Você quer que eu fale para você? Eu vou te mostrar. O que é que o Espírito Santo falou? Não precisa nem orar. Eu vou te falar o que é que o Espírito Santo quer que você ensine. Isso aqui, ó. Tá bom? Tá claro? Agora, não fique esperando o Espírito Santo dizer assim, se você vai ensinar isso de terça-feira, ou de quinta, em grupo pequeno, isso aí o Espírito Santo não vai fazer para você. Me desculpa, mas não vai. Eu estou esperando o Espírito Santo me dar um plano pronto faz uns 40 anos, nunca me deu nenhum. Ele só me deu ideias. Ele só me deu paixão. Ele só me deu sabe aquele negócio que queima assim? Você fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso. Eu não posso deixar esse menino caminhar sozinho sem discipular ele. Isso ele já me deu. Mas dizer como eu ia fazer, ele nunca falou. Nunca falou. Falou para você? Beleza, você é melhor que eu. Para mim, ele nunca falou. Mas a pergunta continua. Como a gente faz isso? O que é que a gente precisa fazer? Que ações a gente precisa pensar? Como a gente pode treinar outras pessoas? Eu falo disso em alguns lugares, como eu estou falando aqui, e aí as pessoas ficam me olhando assim com uma cara de quem diz assim, por exemplo, eu vou te dar uma dica aqui, você deveria ter pelo menos 3 ou 4 professores em cada classe de escola bíblica que você tenha na sua igreja. 3 ou 4 para os jovens, 3 ou 4 para os adolescentes, 3 ou 4 para as senhoras, sei lá que jeito que você divide lá os seus momentos de ensino. Aí quando eu falo isso, as pessoas falam assim, você está louco? Eu não consigo nenhum, você quer que eu tenha 3 ou 4? Mas você não faz nada intencionalmente para treinar os outros, como é que você quer que tenha 3 ou 4? Quando eu assumi a coordenação de ensino da nossa igreja, a igreja onde eu estou reunindo hoje em Piracicaba, a gente tinha 10 professores, uma turma de mais ou menos umas 120 pessoas que frequentavam a escola bíblica, 10 professores, dos quais 8 tinham vindo de outra igreja. A nossa igreja não preparava professores. Faz 6 anos. Nós temos 38 professores hoje. Todos eles são formados lá na igreja, preparados lá na igreja. Nenhum caiu do céu, te garanto. Aliás, a última coisa que caiu do céu, graças a Deus não caiu em cima da nossa igreja, mas a última coisa que caiu do céu fez um estrago aqui que você não faz ideia. Não foi sua sogra que estava caindo, foi o diabo mesmo. O diabo foi a última coisa que caiu do céu. Nada cai do céu, nem chuva cai do céu, a chuva cai da nuvem, do céu não cai. Aí você vai lá hoje e fala assim, sabe por que vocês têm 40 professores? É porque é uma igreja grande. É porque é uma igreja que tem dinheiro. Não é nem grande nem tem dinheiro. Foi feito um trabalho intencional durante 6 anos, que me tomou bastante tempo, inclusive. Mas eu fiz com a maior alegria porque é isso que eu gosto de fazer. Mas não aconteceu do nada.
Aí você fica 50 anos do mesmo jeito, trabalhando da mesma forma e quer que apareça. Não vai aparecer. Você tem que intencionalmente desenvolver pessoas que possam fazer o trabalho, integrar adolescente no ensino, criança no ensino, jovens, novo convertido, discipulado, variar as áreas. Você faz um culto por semana, põe todo mundo na mesma sala, 45 minutos, e quer que eles cresçam. Não vai crescer. Assim, não vão desenvolver só com isso. Há outras necessidades. Volto a perguntar, o que a gente pode fazer para isso não acontecer? Daqui a 3 anos e meio, você possa olhar para trás e falar assim, agora eu ensinei o Conselho de Deus. É uma pergunta que nós podemos, inclusive, começar agora a responder. O que a gente pode fazer a respeito disso? Você já pensou nisso? Escuta o silêncio. Sim. Quando a gente teve uma experiência mais eficiente, com maior resultado, foi em São Tomé e Príncipe, quando a gente esteve. Então a gente tinha um alvo da gente. Opa, já gostei. Ela tinha alvo, ela tinha o alvo. Instituto Alvo Subliminar. Vários lugares na ilha, né, espalhado pela ilha. E a gente estava na capital, né? É tudo muito pequeno, mas era no centro. E a gente não tinha, assim, talvez tanto tempo para ficar naquele lugar. Eu tinha muita malária e, assim, a gente estava num momento, o que a gente vai fazer aqui, eu ficando doente todo mês? E aí, eu lembro que o Silas, ele pegou todo o grupo, né, que queria evangelizar, expandir o trabalho na região, na ilha, e foi dando ensino para eles de como ensinar a Bíblia, ou, no caso, o ensino cronológico, que a gente gostava de usar essa metodologia, né? Se pode chamar de metodologia. A gente usava o ensino bíblico cronológico. E então, ensinava para eles, e na aula seguinte eles davam uma aula, treinavam, eles davam uma aula para a gente, né? O Silas estava da direção, e assim ia fazer. Agora a gente vai para a rua, a gente vai para os lugares fazer, né? Os dias específicos. Então era uma coisa, aprendia aqui, treinava aqui, colocava em prática lá. Depois a gente ia corrigindo alguma coisa que estava faltando, melhorava e ia. E a gente saiu de lá depois, e existem, lógico, com a participação de outros irmãos, mas assim, hoje existem 8 trabalhos na ilha ativos, vivos, naquela região. Então era uma coisa de não só fazer e deixar as pessoas vindo acompanhando, veja como a gente está fazendo e tal, não, mas assim, Treinando outros, né? Nesse... Sim. Então, acho que a estratégia de você vem comigo, vamos fazer junto e depois vamos colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Eu acho que é uma das saídas para a gente Sim. multiplicar o potencial. Certo. Acho que esse exemplo é muito interessante no sentido de mostrar um modelo de treinamento, né? Que treinamento não é só teoria, mas tem que ser colocado na prática, né? Sim. Uhum. Sim. Talvez o estudo não conseguia assimilar bem o ensino, né? Eu vimos acerca do método que Paulo usava, né? A gente pegava publicamente, em casa e também na escola. Mas eu queria, falando que mostrava todo o desígnio de Deus. O que seria esse todo o desígnio de Deus? Sim, no fim, de fato, nós acabamos mencionando isso várias vezes e não definimos o que é, né? Se é ou não. Olha, eu não sei, mas eu vou dizer o que eu achei que é, ao meditar sobre isso. O Cláudio está perguntando o seguinte, a gente falou várias vezes aqui sobre, afinal de contas, Paulo usar vários métodos diferentes para ensinar o desígnio de Deus. E nós não definimos ainda o que é o desígnio de Deus, né? Nós falamos que é a vontade de Deus e tal, mas não definiu se era o estudo da Bíblia inteira, o que é. Eu vou
fazer uma proposta de explicar esse termo aí. Né? Já que o conselho de Deus, o desígnio de Deus, é aquilo que Deus quer se revelar a nós e que a gente precisa saber, eu quero sugerir que o que Paulo está dizendo ali é o seguinte: eu falei para vocês tudo aquilo que vocês precisam saber sobre Deus para viverem uma vida piedosa. Ponto final. Isso significa que ele deu uma aula da Bíblia inteira, livro por livro, exegeticamente indo em cada texto e pegando a língua original. Eu não precisava falar a língua original porque eles falavam tudo grego, né? E os judeus, pelo menos, falavam hebraico. Então, não precisava da língua original. Mas será que ele pegou um estudo, assim, exaustivo de cada texto? Não creio que tenha sido isso. E vou dizer mais uma coisa. Eu não creio que nós precisamos fazer isso para ensinar o conselho de Deus inteiro. Porque a função de um ensinador não é esmiuçar todos os textos e mastigá-la a tal ponto que não tenha mais nem texto ali. A função de um ensinador é mostrar o que Deus quer para a sua vida e como é que você mesmo alcança o seu alimento com a palavra de Deus. Não sei se eu estou me fazendo entender. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o ensinador que ensina o conselho de Deus é aquele que ensina você a comer com a sua própria mão. Ensina você a estudar a sua Bíblia sozinho, dá a você algumas regras básicas de hermenêutica. Eu não quero ser mercantilista aqui, mas essa é a minha proposta com isso aqui. Por que eu estou chamando aqui de Bíblia simples? Porque a gente às vezes complica tanto a palavra de Deus que as pessoas ficam com medo de chegar perto dela. Gente, se eu tenho que citar o tanto de teólogo que esse cara cita para poder saber a Bíblia, eu não vou saber. O que eu quero mostrar aqui? Por exemplo, olha que coisas elementares. O que eu mostro aqui? Você já parou para pensar o que é que significa esconder a palavra no coração? Não foi isso que o salmista falou? Escondi a palavra no coração para quê? Isso aí é o conselho de Deus ou não é? Se você esconder a palavra e deixar de pecar contra Deus, nós escutamos isso aqui ontem. A gente não tem muita ideia do que é o pecado. Tanto que quando a gente vê Deus julgando o pecado do jeito que ele julgou nos exemplos que a gente ouviu ontem, mas isso é demais. Imagina, o cara estava pegando umas lenhas lá no sábado, vai morrer. A gente não tem ideia do que é o pecado. Então, o que o salmista está dizendo? Eu escondi a palavra para não pecar. Bom, isso aí é quase que um resumo do conselho de Deus. O que é esconder a palavra no coração? Sim, é guardá-la, mas assim, quase que etimologicamente falando, né, é esconder no coração. Você já ouviu a palavra saber de cor? Sabe o que significa saber de cor? Então, o que é decorar? Não, mas literalmente, decorar é saber de coração. Esconder a palavra no coração é saber a palavra de cor, é memorizar. Sabe aquela história de decorar versículo? O que o salmista está falando é: eu decorei a Bíblia para poder não pecar no dia que eu tiver que pecar. Aí está um exemplo muito prático de você ensinar o conselho de Deus. Ensine as pessoas a decorar a Bíblia. Só que tem um detalhe. Nós cometemos um equívoco, especialmente as professoras de crianças. Preste atenção no que eu vou te dizer. Pode discordar, inclusive. Eu quero até colocar isso como uma discussão, que eu levanto aqui. Nós cometemos um erro. Nós ensinamos as crianças a decorar versículo. Está errado. Está errado. Sabe por quê? Você precisa ensinar as crianças a decorar trechos da Bíblia. Porque nós ensinamos a criança a decorar: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um versículo. Só que a gente não ensina a criança a decorar o que está antes. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei estar honrado, sei estar humilhado, sei viver em abundância e em escassez. É aí que ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. A gente tem que ensinar a pessoa a decorar a palavra, não o versículo. Porque o ensinamento desse versículo não está nesse que a gente decorou, está no outro. Eu estou dando um exemplo, só estou fazendo um recorte aqui para dizer o seguinte: eu creio, Cláudio, que quando Paulo ensinou todo o desígnio de Deus, ele não necessariamente pegou o Velho Testamento inteirinho e fez um estudo sistemático até o fim, esmiuçando tudo. Eu creio que ele deu esse tipo de dica para eles. Falou: gente, vocês precisam disso. Vocês precisam entender qual é a relação que tem entre o Velho e o Novo Testamento. Nós não temos que ensinar isso para as pessoas, para que eles vão atrás. Depois de ter tirar o seu próprio alimento. Ensinar o desígnio de Deus é mostrar onde está o desígnio de Deus. Onde está o desígnio de Deus? Na Bíblia. Como é que eu entendo a Bíblia? Então, outra coisa que eu faço aqui. Nós brigamos tanto, os protestantes, brigamos tanto para ter 66 livros, não brigamos? Porque nós não queremos ter mais. Porque tem lá os apócrifos e tal. A briga nossa sempre foi essa.
Quantos livros tem na Bíblia? 66. Mas quanto a gente ensina? 3 ou 4. É os evangelhos, uma carta aos Efésios de vez em quando e um salminho lá para deixar aberto no Salmo 91. A gente não ensina a Bíblia inteira. De novo eu vou me reportar a pesquisa que a gente fez. Isso aqui não é minha opinião, é uma pesquisa. Daqueles 48% que tem currículo, 7% tem um currículo que ensina a Bíblia inteira. A maioria das igrejas ensina temas, tópicos. Não ensina mais a Bíblia. Quer dizer, não ensina mais a Bíblia sistematicamente. Não ensina mais a Bíblia livro por livro. Não faz as pessoas andarem pelas Escrituras. Gênesis, Êxodo, Levítico. E aí saber assim, por que eu tenho que saber essas leis aqui que nem se aplicam mais para mim? Não, porque elas expressam o caráter de Deus. E porque elas são a base do que os profetas vão falar. E porque depois o Velho Testamento como um todo vai ser a base do que Jesus vai usar e os apóstolos vão usar. Você já parou para pensar que o Pentateuco era a Bíblia que Jesus lia? Como diz o Philip Yancey? Você já parou para pensar que os hinos que ele cantava, que sua mãe provavelmente lhe soprava ao ouvido desde criança, eram os salmos que você lê? Mas a gente não estuda mais o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é coisa para coisa já ultrapassado. Ou quando estuda para falar bobagem, porque não faz a relação que tem entre o que estava lá e o que está aqui. Ensinar o conselho de Deus é levar as pessoas a ter esse discernimento. Não necessariamente fazer um estudo de 5 anos no Isaías capítulo 1. Porque, me desculpe, com todo respeito, eu não acho que isso é proveitoso. Desculpa, deixa eu mudar a expressão. Eu não acho que isso é prático. Gente, tinha um pessoal que estava estudando a carta a Tito, com líderes. Depois de 4 anos de uma semana de estudo com 4 horas por dia, eles estavam no capítulo 2, versículo 4. Não, o cara é muito melhor que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu uma carta que você lê em 15 minutos. O cara faz 5 anos que está pregando em cima disso. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente acha que ensinar o conselho de Deus é pregar a carta a Tito e dizer assim, Paulo, né, assim, começa lá, como é que começa a carta a Tito aí? Abre para mim aí. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então nós vamos estudar a carta a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo. Quem é Paulo? Paulo nasceu no ano não sei o quê, e era não sei da onde, e fez não sei o quê, e papapá. Tudo bem, não estou dizendo que a gente não precisa saber essas informações, mas a gente começa por aí. Aí vai para servo. Não, servo aqui, não sei se é, tá? É doulos e não sei o quê, e que o doulos é diferente do não sei o quê, e tal. E aí vem o apóstolo é o enviado, que não sei o quê. Só para fazer isso aí, a gente fica 3 anos. Você pode imaginar quando a carta a Tito foi escrita? Aliás, não é carta, é epístola. Você sabe que tinha um cidadão, vou fazer um parênteses aqui rápido, já que nós estamos com pouco tempo. Tinha um cidadão lá no Mato Grosso, numa igreja, que andava armado. Era um fazendeiro lá, andava armado. E aí o pessoal começou a se incomodar. O cara vinha para a igreja com a arma aqui na cintura, o pessoal, é chato, na Assembleia Administrativa, o cara armado, não dava nem para discordar dele, né? Vai que ele ficava bravo. Aí foram falar com ele, eu falei, irmão, isso aí não é uma coisa aqui, na nossa cultura aqui, isso não é assim, talvez nos Estados Unidos fosse mais normal, né? Mas aqui não é legal, você vir na igreja armado, falou assim, não tem problema nenhum. O que é que tem? Não, mas é que é chato, não, eu vou continuar vindo armado. Aí continuaram insistindo com ele, até que um dia alguém falou assim para ele, irmão, pelo menos em nome do amor, você poderia parar de vir armado. Mas eu vou te dar um outro desafio. Como é que você pode provar biblicamente que você... Não foi ele que falou. Ele falou assim, olha, em nome do amor eu até posso, mas eu posso provar biblicamente que eu posso andar armado. Falei, então prove biblicamente. Ele falou assim, não, o apóstolo Paulo andava armado. Mas de onde você tirou isso? Não, eu posso provar isso. Como é que você pode provar isso? Não, Paulo tinha uma pistola e ele mandou 2 para Timóteo e 1 para Tito ainda. Então ele também andava armado. Não tem a pistola de Paulo para Timóteo e a pistola de Paulo para Tito. Ele andava armado, eu vou continuar andando armado. É uma boa aplicação assim do contexto, né? Pois é. Bom, você acha que quando Tito recebeu a pistola de Paulo e começou a ler, como você acha que ele leu? Imagine, faça só um exercício de imaginação agora. Como você acha que ele leu? Você é Tito. Você, Neemias, você é Tito. O apóstolo Paulo aqui mandou uma carta para você. Tó. Como é que você teria lido essa carta? 15 minutos? Mas que rápido. Mas espera um pouquinho. Você acredita, vocês
e vocês que estão lá, vocês acreditam que essa carta é Paulo, tá? O irmão aqui é o apóstolo Paulo. Tá durinho esse cabelo, hein? Rapaz, missionário que usa gel não tem meu respeito. Não sei. O apóstolo Paulo mandou uma carta. Você acha que isso é só uma carta? Uma pergunta agora séria. Você acha que isso é só uma carta ou é escritura? Você acredita nisso? Já na hora que saiu da mão do Paulo aqui, já virou escritura. É isso que você acredita? Sim. Eu também. Então é escrito. Bom, hoje nós sabemos. O Tito naquela época não sabia disso, mas aqui nós sabemos agora. Então ele pegou a escritura na forma de uma carta e mandou para o Tito. O que o Tito fez com essa escritura? Mas durante quantas semanas ele leu para analisar o auristo, não sei do quê? Não, ele apenas fez o quê? Pegou e leu. Quanto tempo ele leu? Você já leu a carta de Tito de uma vez só? Aliás, eu tenho aqui uma proposta, sempre eu volto para cá, né, porque eu lembro. Aqui tem um dos capítulos desse livro aqui, ele te ensina um método que eu chamo de LDU. Não é o time de futebol lá. Né? Na verdade é LDUs. É leitura de uma sentada. Está escrito aqui, leitura de uma sentada. O que eu proponho? Talvez você tenha feito isso poucas vezes na vida. Pegue a carta a Tito, por exemplo, hoje à tarde, e leia de uma vez só. Senta e vai até o fim. Eu vou te garantir uma coisa, porque alguns alunos meus que fazem esse curso, eu falo para eles fazerem isso, e eles voltam, muitos deles dando risada e falando assim, gente, eu nunca tinha lido a Bíblia desse jeito, eu nunca tinha notado isso. Quanto tempo faz você ler a carta a Tito? Ah, desde que eu me converti. Ele nunca leu inteira. Ele pega a carta e lê, sabe aquele sorvete Amor aos Pedaços? Ele faz assim, ele lê Tito aos pedaços, lê um versículo, depois pula, lê outro, e depois... Aí ele fala assim, agora o Espírito Santo vai trazer a minha iluminação. O Espírito Santo fala, você me dá uma dor de cabeça, rapaz. Leia o texto inteiro, rapaz. Como é que eu vou te dar iluminação se você quebra ele tudo? O que tem isso a ver com o conselho de Deus? Vamos lá. Antigamente, quando a gente recebia cartas pelo correio, a carta chegava na mão, a gente queria ler rápido, logo para saber tudo que aquela pessoa queria falar. Ah, não, mas olha, tem uns irmãos que eu acho que nunca fizeram isso. Tem uns irmãos que recebiam a carta e ele falava assim, agora deixa eu ler a carta. Piracicaba. A Piracicaba é uma cidade no sudoeste do estado de São Paulo, tem um rio que passa... Não é possível. Porque é assim que eles fazem com a Bíblia. Por que eu estou falando tudo isso? Vê se vocês concordam ou não. Se discordar, gente, pode discordar. Estou até achando estranho que ninguém discordou de nada até agora, ou não estão querendo falar nada, né? Quando o nosso apóstolo Paulo aqui manda uma carta para o nosso querido Tito, é escritura, não é? Onde está o conselho de Deus? Na escritura, não é? Então essa carta contém o conselho de Deus? Sim. Quanto tempo ele precisou para ler isso? Por que nós precisamos de 5 anos? Não precisamos, gente. Vamos falar a verdade. Quando a gente faz isso, a gente acaba fazendo, sabe o quê? Tirando a ênfase efetiva do texto e colocando a ênfase na nossa explicação. Nós somos melhores que Paulo. Você já imaginou se Moisés vivesse hoje em dia? Ele ia ficar doido. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ressuscita. Imagina. E cai numa igreja nossa, num dia de escola bíblica dominical. Você está lá em 1 Coríntios. E aí está aquela discussão, porque o Paulo falou isso, que ele falou aquilo, aí ninguém sabe quem é. O Paulo chegou lá, está sentado lá, aí daqui a pouco ele levanta a mão, dá licença. Pois não. Nós não costumamos dar a palavra para estranho, mas tudo, você não sabe quem é. Escuta, vocês falaram tal coisa assim, assim aí, mas não é isso não, viu? Aí todo mundo olha para a cara dele com aquela cara assim, o cara chegou ontem, já está querendo sentar na janelinha, chegou agora aí, né? Por que não? Não, porque o que está dito aí foi isso, assim, assim. Não, de jeito nenhum, porque no seminário eu falei que não sei, o doutor não sei o que falou não sei o quê. Aí ele falaram assim, mas escuta, meu querido, mas fui eu que escrevi, aí eu sou o apóstolo Paulo. Ele falou, não, mas não foi isso que você quis dizer. A gente ia falar isso para ele. Não, você não quis dizer isso. Mas como não? Fui eu que escrevi. Não, mas... Entende? Gente, com todo... não foi nem você que escreveu, nem foi... Entende o que eu estou querendo dizer, gente? Eu não estou, de jeito nenhum, e quem me conhece sabe disso, eu sou apaixonado pelo estudo da Bíblia, por conferências bíblicas, por estudo bíblico, por tudo que tem a ver com Bíblia, eu sou. Mas eu tenho questionado demais se o jeito que a gente anda estudando a Bíblia está ensinando o conselho de Deus, porque nós estamos tirando o foco daquilo que é foco. Na maioria das vezes, em primeiro lugar, que a gente, em vez de buscar o conselho de Deus na Bíblia, a gente vai buscar base para a nossa opinião.
A gente não tem nem honestidade com o texto. A gente já chega lá, o texto diz isso, mas você não leu o texto ainda. Então, estou dando toda essa volta para dizer, não sei o que é o conselho de Deus assim exatamente, mas me parece que o conselho de Deus é aquilo que Deus quer saber de mim, aquilo que eu preciso saber sobre Deus. Está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. O que é que eu preciso fazer? Levar meus irmãos a entender como é que eles usam essa Bíblia. Como é que eles leem essa Bíblia? Por que é importante ler a Bíblia inteira? Não é só para ficar fazendo risquinho. Sabe antigamente que lia a Bíblia uma vez? 1 risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos. Não é só por isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, depois de ter feito isso, faz pouco tempo na minha vida que eu comecei a fazer isso. Eu comecei a ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, repetidas vezes, não faz mais de 15 anos. Eu tenho 50. Eu comecei a ler com 4 anos. Eu provavelmente já tinha lido a Bíblia inteira assim, mas tudo de pedaço. A primeira vez que eu li a Bíblia, quem já leu a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse? Essa pessoa aqui é demais. Quem já leu mais de que 10 vezes? Aí. Vocês que leram mais de 10 vezes têm autoridade para falar, os outros ainda são fracos. Eu vou falar só com vocês que fizeram, levantaram a mão acima de 10 aí. É diferente ou não é? Qual é a diferença entre ler a Bíblia de uma vez só, não de uma vez, no mesmo dia, mas ler a Bíblia inteira e ler a Bíblia assim? As nossas percepções aumentam muito. Gente, a primeira vez que eu li os profetas inteiros, eu falei, meu Deus do céu, me perdoe, quanta coisa eu tirei do contexto. E quer ver um exemplo? Os nossos pecados fazem... Não, porque assim como os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, assim os vossos... Lembra desse texto? Isaías 55. A gente lê esse texto e conclui o que ele está dizendo? Que os nossos pensamentos e os nossos caminhos nunca vão ser os de Deus, porque são muito mais altos. Se você ler só esse texto, é isso que você vai concluir. Mas se você ler esse mesmo capítulo, você vai encontrar um outro texto que também você sabe de cor, mas você sabe de cor separado. Deixe o ímpio o seu caminho e o perverso os seus pensamentos. De quem são os caminhos que são separados de longe? Do ímpio, não seus. O texto não está dizendo que você não pode pensar o que Deus pensa e não deve andar no caminho. Está falando o contrário. Se você é ímpio, você vai ser assim. Você é ímpio? Então você não pode aplicar esse texto para você. Ele está falando para você fazer o contrário disso. Deixe o ímpio o seu caminho e faça o quê? Então. Mas você só decora um. Entende o que eu estou dizendo? Ensinar o conselho de Deus é ensinar as pessoas a entenderem os mecanismos pelos quais a Bíblia foi escrita. A Bíblia é um livro humano, embora também seja um livro divino. É a revelação de Deus inspirada? Claro que é. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a expressão absoluta do que Deus pensa, disse e registrou. Eu não negocio isso. Posso negociar qualquer coisa que você quiser. Batismo, véu, isso, mas negociar a inspiração da Bíblia e a autoridade da Bíblia não dá para negociar. Então não estamos discutindo isso. Mas a Bíblia também é um livro humano, quer dizer, ela tem uma dinâmica, ela tem uma lógica. Você não começa a ler livro nenhum assim. Deixa eu ver hoje. Eu vou começar a ler esse livrinho aqui, é amarelo, né? Então eu vou começar a ler aqui. É assim que você lê? Mas a Bíblia é. Você pega a Bíblia e diz assim, quero ver o que é que Deus tem para a minha vida hoje. E olha, Deus é tão Deus que Ele pode fazer o que Ele quiser, até pode falar assim, mas se Ele quisesse se revelar assim, e se o conselho de Deus fosse para ser revelado assim, ao invés de escrever um livro, Ele escrevia uma caixinha de promessa. Que você vai lá e puxa e fala assim, não, Ele escreveu um livro, então você tem que entender como é que esse livro funciona, como é que deve ser lido, como é que ele deve ser estudado. Então, eu entendo que o que Paulo estava fazendo era dizer para aqueles efésios, ex-pagãos de pouco tempo, minha gente, Deus se revelou aqui. Eu acho, aí os estudiosos aí podem me ajudar, eu acho que ele nem teria acesso para entregar uma cópia de um profeta escrito na mão daquela turma. Ele não tinha isso escrito. Ele nem podia falar assim, agora pessoal, acabou a nossa aula aqui, vocês vão para casa e leiam Isaías capítulo 53. Eu leio onde? Era outro processo, era outra dinâmica, era outro tudo. Agora, antes que alguém me interprete mal, para não achar que eu estou sendo simplista, é óbvio que eu sei que nós precisamos recorrer a algumas ferramentas e inclusive a alguns conhecimentos que são até extra-bíblicos para poder entender um livro que foi escrito, a última parte dele, há quase 2000 anos. Existe todo um hiato aí, né? Um gap histórico, cultural, não foi escrito na nossa língua.
não foi escrito na nossa cultura. Então, é importante a gente acessar pessoas que tenham informações para nos ajudar a compreender. Ok, tudo isso é válido. Mas não há o que justifique a gente fazer o que a gente faz com um texto bíblico, sob a suposta justificativa de que nós estamos sendo profundos no nosso ensino. Às vezes nós não estamos sendo profundos, nós estamos sendo só pedantes, tentando mostrar um conhecimento que não precisa mostrar. Bom, acho que eu já falei mais do que devia sobre isso, mas entendeu o que estou querendo dizer? O conselho de Deus é o que Deus quer. Ensine as pessoas a estudar a Bíblia. E você vai entender, eles vão chegar no conselho de Deus. Não leva mais de que 3 anos para fazer isso, tá? Não leva. Você falou sobre o Pentateuco, né, e tal. Ontem à noite eu estava assim, vendo aquela mensagem do Tim Maia falando sobre Levíticos, e o contexto dos dias de hoje, que estava na nossa vida, acho que eu nunca tinha observado dessa maneira. Eu achei muito precioso a maneira como ele estava passando Levítico para nós, que sempre aprendendo de leis, de sacrifício, disso, daquilo, ele foi muito prático. Sim. Então, agora, quando você faz isso, você não consegue fazer, quer dizer, você não consegue fazer em 3 anos isso que eu vou falar, né? Você talvez não consiga, é interessante você pegar e aprofundar naquelas leis lá e tal, sim, talvez seja, mas o principal não é isso, o principal é entender o seguinte, por que a lei foi dada? A lei foi dada para regulamentar a vida social, cerimonial do povo e tal, mas ela também foi dada, e a gente vai descobrir isso no Novo Testamento, foi dada para revelar o caráter de Deus. Se você não tem essa percepção, você não vai ver graça naquilo. Agora, a graça é que estava falando do tabernáculo lá, Dini. Eu já vi estudos do tabernáculo que você fala assim, isso não está aí. O cara está viajando demais. Sabe, a maioria das vezes, eu uso isso como um teste. Quando você escuta uma pregação ou um estudo, que você fica pensando assim, puxa vida, como é que eu nunca vi isso nesse texto? Provavelmente não está no texto mesmo. É o cara que está... Porque eu já vi gente pegar o tabernáculo, o prego... é a humanidade, não sei de onde tiraram isso, o prego que segura a estaca do tabernáculo representa a humanidade de Jesus. Mas só a parte que fica enterrada, porque a parte de cima, não, a parte que é enterrada é a divindade, a parte que fica para fora é a humanidade de Jesus. Num prego do tabernáculo, dá licença, você está viajando demais na maionese. Eu já vi gente falar que o tabernáculo é figura da igreja. Não é isso que o Novo Testamento fala. A gente começa a querer falar coisa demais, que não está lá. E aí o conselho de Deus mesmo que interessa, a gente não explica para as pessoas. Por isso que não dá para fazer em 3 anos. A outra razão que não dá é por causa do método que a gente usa. Você só tem 1 hora por semana para investir na vida das pessoas. Põe uma pessoa que não é capacitada para falar, como é que você vai fazer isso em 3 anos? Não dá, né? Olha, para encerrar, já deu tempo, né, inclusive. Deu tempo aí, Elias? Sim. Não, falta 1 minuto. Sim, alguém me chamou. Sim. Sim. Nós temos que entender algumas coisas, gente. Entenda bem o que eu vou dizer, tá? Processo cognitivo, quer dizer, a forma como você aprende, é igual para você aprender qualquer coisa. Pode ser para você aprender física, pode ser para você aprender uma nova língua, pode ser para você aprender um texto da Bíblia. Os processos cognitivos são iguais. O que é que muda? Que física não muda a sua vida, não transforma a sua vida. A Bíblia transforma. Que para você entender física, você não precisa do Espírito Santo. Para entender a Bíblia, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Isso ninguém discute. Mas o que a gente precisa estar atento é o seguinte, a gente vive num mundo que vai mudando sempre. Não só a questão de tempo, mas até a forma como a gente aprende as coisas. Por exemplo, esses dias fui num lugar, aliás, estava ligando na TIM para resolver um problema lá, e a pessoa falou assim, eu tinha que resolver um problema do telefone da minha esposa. Ela falou assim, qual é o número? Eu não sei. Eu não sei o número do telefone dela. Porque eu não preciso saber. Agora você pega o telefone e fala, Leia, já liga. Por que eu vou decorar o número? Você sabe o telefone deles? Eu não sei o telefone de ninguém em casa. Não precisa mais.
A gente tem as informações acessáveis de outro jeito agora. Então a gente perdeu, inclusive, o costume de memorizar coisa. Por exemplo, placa de carro. Por que eu vou memorizar? Entende? Aí a gente vai aplicando isso a tudo mais. Agora, ainda tem uma razão para eu memorizar a palavra de Deus. Eu não preciso decorar o telefone da minha esposa para amá-la, mas eu preciso decorar a palavra de Deus para não pecar contra ele. Então, a gente tem que entender isso e tem que aproveitar o que a tecnologia oferece a nosso favor. A questão não é se o cara vai ler a Bíblia no celular ou não, é se ele vai ler a Bíblia. A questão não é quantas horas de aula eu dou, mas é que tipo de aula eu dou. E assim por diante. O conselho de Deus é que vai mudar a nossa vida. Eu olho para Paulo, imagino aquela cena, eu não sei quantos eram, não sei se eram 3, 4, era mais de 2, porque presbíteros, então tinha mais de 2, mais de 1 pelo menos. Estavam lá, olhando para a cara dele, deviam estar chorando, depois eles choraram muito, deviam estar lá, assim, soluçando, porque Paulo falou que ele não ia mais encontrá-los, e aí o Paulo fala assim, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, o que eu tinha que ensinar sobre Deus para vocês, eu já ensinei. Eu posso ir embora tranquilo, que vocês sabem o que tem que fazer. Cara, isso é muito forte. Suponha que Deus leve você da sua igreja a semana que vem, para onde for, até para o céu. Aliás, se for para o céu, melhor ainda, né? Mas suponha que Ele retire você de onde você está. E você tem a chance de dar uma última palavra para os membros da sua igreja. Você tem coragem de falar isso? Eu ensinei o desígnio de Deus para vocês. Eu posso ir embora tranquilo, vocês sabem o que fazer. Olha, se a gente não sabe, a gente precisa repensar essas coisas aqui. Aquele papelzinho seu tem lá 3 colunas, não é? A marca de um ministério saudável de hoje é ministério profundo e variado. O conceito é ensino transformador. A aplicação talvez seja o que é que eu preciso fazer para planejar melhor ou para aumentar a eficiência do ensino que eu estou fazendo na minha igreja. Sim. Às vezes tem pastores que vão pregar a palavra e faz um passeio pela Bíblia. Começa assim com um versículo que talvez aquele versículo possa tirar muita coisa importante. Mas às vezes começa, vai fazendo aquela... saltitando a Bíblia, faz um passeio na Bíblia. Quando chega no final da palavra, que às vezes é 30 minutos de pregação, acaba gastando 1 hora para fazer a pregação da palavra. Quando termina a pregação da palavra, a gente até esquece como é que começou. Então, às vezes eu percebo até certa divergência, parece que a pessoa se perde e acaba perdendo a função no começo. Isso é possível. Às vezes, essa viagem que a pessoa faz pela Bíblia, ela faz uma viagem com conexão. A pessoa está explicando, para explicar um texto, ela tem que fazer conexões com outros textos. Então, essa viagem faz um sentido. E aí, nesse caso, é necessário. Às vezes, a pessoa faz essa viagem porque ela não sabe pregar. E aí ela viaja, começa em Gênesis, vai até Apocalipse, e quando termina, você fala assim, é para perguntar ou para responder? Porque você não entendeu no que a pessoa falou, né? Sim, acontece. Acontece. E, infelizmente, acontece. Quando a gente faz isso, a gente perde mais uma chance de ensinar o conselho de Deus, né? A última. Uma pergunta, João Luiz responde. Se o ensino do conselho de Deus deveria ser desse modo cronológico, o evangelho seria da mesma forma ou gotejado em partes aleatórias? O evangelho, a mensagem do evangelho, ela foi gotejada em várias partes. Eu percebi isso na hora que eu fui escrever um livro com a mensagem do evangelho. Você não tem um versículo, nem João 3,16 reúne todos os elementos do evangelho. Deus foi revelando o que Ele está querendo dizer ao homem ao longo de tanto tempo, né? Então, o conselho de Deus ele precisa ser transmitido de uma forma inteligível, prática, empacotada, digamos assim, né? Mas o conselho de Deus ele não está todo em um lugar só, por isso que tem a Bíblia inteira. Então a gente tem que expor as Escrituras de uma forma completa, porque o conselho de Deus está, né, a revelação de Deus ela é progressiva. Então todo o conselho de Deus não está em Gênesis, e nem em Apocalipse, mas está de Gênesis a Apocalipse, por isso que a gente tem que estudar o conselho de Deus todo. Eu não acho nem que obrigatoriamente precisa ser cronológico, não, mas precisa ser completo, precisa ser sistemático e integral. Ok?
o nosso streaming aí já acabou o tempo, né? Então, por hoje é só. Muito obrigado. Aqueles que têm horário 2h30, não, 1h30, 2h30, 3h30, eu vou ficar aqui no refeitório.